Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a instituição há 2 meses no país do cadastro positivo, que cria aquela lista dos chamados bons pagadores. E estamos discutindo os riscos, as vantagens e desvantagens do sistema com o nosso entrevistado, que é o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte. Então, doutor Paulo, o argumento que se baseou a instituição do cadastro positivo é de que isso vai trazer vantagens para o consumidor, por exemplo, a redução de juros. Como é que é a experiência em outros países? Isso deu certo realmente? É verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou a massa de crédito. Na Alemanha, triplicou os financiamentos concedidos. No Chile aconteceu uma coisa interessante. O crédito às mulheres, ao público feminino, aumentou com a existência do cadastro, de forma que a experiência nesses países foi boa, mas são países de tradição democrática com as instituições bem definidas. No caso do Chile, derrubando aí até mitos e preconceitos, né? Verdade, em relação às mulheres, na verdade. Esperamos que o Brasil, que está numa caminhada de fortalecimento das instituições, também ocorra esse resultado positivo. Algumas instituições de crédito reclamam da falta de educação financeira do consumidor. Você acha que isso procede? O consumidor ele é desorganizado? É verdade. À frente lá do Juizado do Consumo, por inúmeras vezes, tenho constatado a dificuldade, por exemplo, de administração do cartão de crédito. As pessoas vão se endividando e com as taxas de juros altíssimas, não conseguem, num dado momento, perdem o controle da situação, e talvez esse cadastro também venha concorrer para uma educação, para uma previsão de gastos. O pessoal andar na linha com mais frequência, né? E por outro lado, como é que o senhor avalia o comportamento das empresas? Nós estamos aí com o Código de Defesa do Consumidor, também é um aprendizado do outro lado, porque ele se aproveita da situação de desconhecimento e desinformação do consumidor também. É verdade. Uma das características desse cadastro diz que é direito do consumidor, ao ser cadastrado, receber todas as informações a respeito e a lista de órgãos que ele pode se valer no caso de descumprimento ou de informação indevida. Quando a lei foi à sanção da presidente Dilma, havia um artigo que dizia que o acesso do próprio cadastrado ao banco de dados poderia se dar apenas uma vez a cada 4 meses. Em boa hora, a presidência vetou esse artigo. Atendendo apelos de órgãos de defesa do consumidor. De modo que o consumidor pode, a qualquer momento, ter acesso ao banco de dados, à ficha cadastral dele e checar se as informações lá contidas estão corretas ou não. Uma inovação importante da lei é que os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, podem notificar os bancos de dados para corrigir os lançamentos errôneos, indevidos. Isso é de maneira gratuita? O consumidor tem acesso a essa lista? Tem acesso à lista gratuita, o acesso, e no caso de informação indevida, incorreta, pode se valer do PROCON, que notificará o banco de dados para a correção. A lei até estabelece um prazo de 7 dias. Não ficou claro qual será a penalidade para o caso de descumprimento. Acredito que isso virá na regulamentação da lei. Mas o consumidor pode, por exemplo, acionar a justiça por dano moral, por exemplo? Pode. Há um artigo específico dizendo que os bancos de dados, não só os bancos de dados, mas as instituições financeiras ou de crédito que mal utilizarem as informações, responderão solidariamente. Quer dizer, tanto o banco de dados quanto os que eles chamam de consulentes e também aqueles que fornecem os dados responderão pelos danos causados, materiais e morais. Uma das dúvidas sobre o funcionamento desse cadastro positivo é sobre a responsabilidade. Quem vai cuidar dessa lista? Isso é importante definir, não? É importante definir. Essa lei foi criada para entidades privadas. Ele recebe o nome de gestor. Quem cuidará do banco de dados tem essa definição de gestor. Quem fornecerá as informações recebe o nome de fonte, que serão os bancos, aquela empresa que vendeu a prazo fornecerá as informações. E aquele que se vale
da consulta se chama consulente na lei. Muito bem, doutor Paulo, alguma preocupação que eu tenho, não há risco de se criar com esse cadastro positivo, temos o cadastro negativo e positivo, não há risco de se criar aí, por exemplo, agora um outro tipo de consumidor? Por exemplo, se eu sou um bom pagador, mas eu não quero entrar nessa lista, eu posso ter restrições, dificuldades de adquirir um produto mais tarde. Quer dizer, vai criar uma exclusividade, de um novo tipo de consumidor. A pergunta é absolutamente pertinente. Uma vez que o cadastro é voluntário, adere a ele quem quiser, aliás, precisa-se da autorização do consumidor para que ele seja levado ao cadastro, não pode ser motivo de negativa do crédito não constar no cadastro de bons pagadores. Se a adesão é voluntária, não se pode condicionar o empréstimo ao fato da pessoa não estar naquele cadastro. O senhor falou sobre, no bloco anterior, sobre a questão da regulamentação. O que está faltando para que essa lei vigore no país? Ela já está em vigor, correto? Já está em vigor. Mas o que falta para poder definir alguma etapa do funcionamento? Olha, se esperar... As instituições financeiras diziam que para que o crédito comece a cair, é necessário que forme uma base de dados de aproximadamente 10 milhões de consumidores. É um número bastante alto. Ainda não há a procura a esses bancos de dados por causa dessas resistências exatamente. É preciso que o cidadão se acostume com a ideia de mais um banco contendo informações sobre a vida particular dele. Agora, sobre a questão, o senhor falou do período que ele fica nessa lista, eu não entendi muito bem. Ele pode sair quando quiser dessa lista? Ele pode sair quando quiser e o banco de dados é obrigado a atender essa solicitação. Mesmo se a dívida não tiver sido paga, por exemplo? Mesmo se a dívida não estiver sendo paga, ele pode solicitar a exclusão do cadastro. E aquelas informações incorretas que o senhor falou, ele pode recorrer para poder mudar, alterar essa informação incorreta? Ele pode recorrer tanto diretamente ao banco de dados, solicitando a correção da informação. Para isso, o banco de dados tem 7 dias para dar uma resposta ao consumidor. Não satisfeito com a resposta, ele pode se valer dos órgãos de proteção do consumidor, os PROCONs. Agora, a ideia, a tendência é de que isso vai servir muito mais às instituições de crédito do que ao próprio consumidor, no sentido de reduzir a inadimplência. Não há dúvida. A própria lei diz o seguinte, é um banco de dados para propiciar subsídios ao fornecimento do crédito. É claro que isso vem atender os interesses dos bancos, das instituições financeiras, daqueles que vendem a prazo. Num segundo momento, poderá beneficiar a população como um todo. Esperamos que esse segundo momento seja alcançado. O espírito do legislador também foi esse. Contamos com isso, como aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, no México. Muito bem. Você falou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco só falasse um pouco mais sobre os direitos dos bons pagadores e daquelas pessoas que estão em listas negativas de consumo. A gente volta em instantes.